Vamos começar pela introdução do caso. Abelhas de origem europeia foram trazidas para o Brasil para o emprego na apicultura brasileira. Por serem abelhas mansas e pouco adaptáveis às condições ambientais do Brasil, com baixa produção de mel, foram então trazidas abelhas da África. Essas abelhas têm como característica alta produtividade melífera e pela agressividade, atacando a sua vítima de forma mais coletiva, em bando, determinando um número maior de picadas e quantidade maior de inoculação de veneno. Ocorreu a soltura acidental de algumas abelhas rainhas africanizadas, havendo a hibridização descontrolada na natureza entre essas abelhas e as abelhas europeias, dando origem às abelhas africanizadas. Pode-se esperar um número maior de reações tóxicas devido a múltiplas picadas, síndrome de envenenamento quando devido à grande quantidade de veneno inoculado. Os efeitos tóxicos se sobrepõem à reação anafilática. Não é a composição do veneno ou o volume de uma picada individual, mas sim a dose acumulativa de várias picadas que vão contribuir para a morbidade e mortalidade. O nosso caso é um paciente do sexo masculino, negro, 22 anos e militar. O seu acidente ocorreu enquanto realizava um exercício de treinamento militar, no estado do Rio de Janeiro, e acabou sendo atacado por um enxame de abelhas africanizadas. Ele recebeu um atendimento imediato do médico de sua unidade militar. Foi medicado com adrenalina subcutânea e glicocorticoide por via intravenosa. Foi transferido então para um hospital, porém durante a sua remoção, sofreu uma diminuição da consciência e insuficiência respiratória aguda, onde foi preciso realizar a intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Mas por que foi feito o uso da adrenalina? Ela atua em diferentes tecidos-alvo, tais como coração, músculo esquelético, tecido adiposo e células hepáticas. Ela aumenta a frequência cardíaca e a força contrátil do miocárdio. O seu efeito alfa-adrenérgico estimula a vasoconstrição, fazendo a pressão arterial se elevar e diminuindo o edema de mucosas. O fluxo sanguíneo é redistribuído da pele e tecido celular subcutâneo para a musculatura esquelética, circulação esplênica e cérebro. Os brônquios dilatam-se pelo efeito beta-adrenérgico, com o consequente aumento da taxa de oxigenação sanguínea. Recentemente, outro mecanismo foi proposto para explicar a atuação da adrenalina em caso de anafilaxia, que é uma reação alérgica aguda devido à grande quantidade de picadas. Como se sabe, o fator de ativação plaquetário é um dos principais mediadores liberados durante a ativação de mastócitos e basófilos. O seu efeito biológico inclui aumento da permeabilidade vascular, diminuição do débito cardíaco, colapso circulatório, contração de músculo liso como o do intestino, útero e brônquios, e além disso, esse fator potencializa a ação de outros mediadores mastocitários. E tudo isso faz com que tal substância, cuja ação ocorre através de receptores em várias células do organismo, seja a maior responsável por casos de anafilaxia grave e protraída. Expressão dos receptores de fator de ativação plaquetário são regulados pelo nível de AMP cíclico intracelular, de forma que quanto mais AMP cíclico, há menos receptores de fator de ativação plaquetário e menos RNA mensageiro para a síntese desses receptores. A adrenalina é a droga adrenérgica beta-agonista cuja ação farmacológica vai incluir o aumento dos níveis de AMP cíclico intracelular. Então é fácil entender como essa catecolamina reduz os níveis de fator de ativação plaquetário. Isso explica também o pior prognóstico nos casos onde há retardo no uso da adrenalina, já que as ações do fator de ativação plaquetário vão se encontrar em curso, e por isso a downregulation não é tão efetiva. Apesar de todos esses benefícios, a adrenalina não é isenta de riscos, já que possui uma janela terapêutica estreita, ou seja, a dose efetiva e benéfica é próxima da dose tóxica e mesmo letal. Ainda que em doses corretas, o paciente pode apresentar agitação, ansiedade, tremores, tontura, palidez e palpitações. Se dada por via endovenosa de forma rápida, ou mesmo por via intramuscular, uma dose excessiva pode causar isquemia miocárdica, infarto, edema pulmonar, arritmias ventriculares, hipertensão arterial grave e hemorragia intracraniana. Além do uso da adrenalina, o glicocorticoide também foi administrado. Os eventos vasculares que os glicocorticoides podem causar são vasodilatação reduzida e diminuição da exsudação de líquidos. Possui ação anti-inflamatória e imunossupressora. Inibe a transcrição dos genes COX-2, de citocinas, moléculas de adesão celular
e forma induzida da sintetase de óxido nítrico, aumento da síntese de lipocortina 1, que é importante na retroalimentação negativa do hipotálamo e da hipófise anterior. O glicocorticoide, então, ele foi usado devido ao estado de hipersensibilidade do paciente ao veneno da abelha. Explicando seu mecanismo de ação, promove a inibição indireta na fosfolipase 2, que não libera ácido araquidônico na membrana. Estimula a biossíntese da proteína lipomodulina, que inibe a PLA2, impedindo a liberação do ácido araquidônico. Não ocorre, então, a formação de prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, que são mediadores da inflamação. Chegando no hospital, o paciente deu entrada no CTI, com um quadro de choque circulatório. Foi administrada inicialmente infusão generosa de volume com cristalóides, que é soro contendo água, eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, cloro e/ou açúcares, em várias proporções, e podem ser hipertônicas, isotônicas e hipotônicas, comparadas ao plasma sanguíneo. E posteriormente iniciada a infusão de drogas vasopressoras, corticoterapia venosa, broncodilatadores e antihistamínicos. Foi realizada a remoção dos ferrões de abelha sobre a pele através de raspagem. Com a contagem direta, foram identificados aproximadamente 2.000 picadas, principalmente em face, incluindo mucosa nasal e oral, pavilhão auricular externo e couro cabeludo, além das mãos. Mesmo o paciente usando o uniforme militar, que consistia em jaqueta de manga comprida, calça comprida, botas e gorro, reduzindo, portanto, a área de exposição e demonstrando um número intenso de picadas em uma região tão limitada. Aqui temos uma foto do couro cabeludo e das mãos. Apesar da recuperação dos níveis tensionais em um curto espaço de tempo, da infusão de diuréticos de alça e osmóticos, o paciente acabou evoluindo com anúria e acidose metabólica. Por conta disso, foi iniciada hemodiálise e antibiótico-terapia com achaxilina e clindamicina. Alterações renais decorrentes da ação do veneno que ocorreram com este paciente. Bom, nota-se aumento progressivo e concomitante de escórias nitrogenadas, ureia e creatinina, ao aumento dos níveis de CK. Evidencia-se, assim, a íntima relação da lesão tubular por enzimas musculares. Pode-se observar também o aumento e manutenção em níveis elevados da concentração sérica de potássio acompanhado da lesão renal. Houve evolução do quadro para insuficiência renal aguda. Está frequentemente associada à necrose tubular aguda. É uma complicação frequente. Esse quadro parece ser devido aos efeitos interativos dos componentes do veneno, principalmente melitinina e fosfolipase A2, ambos atuando nas membranas biológicas, a mioglobinúria e talvez a mecanismos isquêmicos. Os tipos de acidente e reações ao veneno da abelha africanizada são basicamente 3. No primeiro tipo, o indivíduo não sensibilizado recebe poucas picadas de abelha, sendo o acidente mais frequente. O quadro clínico geralmente se limita à reação inflamatória local. No segundo tipo, o indivíduo sensível recebe uma picada de abelha que é suficiente para desencadear a reação de hipersensibilidade e originar o choque anafilático, o que pode ser fatal se a pessoa não for rapidamente assistida. A estatística mundial estima que a reação ocorra na incidência de 0,4% a 10% dos acidentes. No terceiro tipo, a síndrome do envenenamento ocorre geralmente em um número maior que 500 ferroadas, havendo inoculação de grande quantidade de veneno, promovendo efeitos tóxicos graves, que se manifestam por hemólise intravascular, rabdomiólise, necrose tubular aguda e alterações do sensório e colapso vascular. No Brasil, ocorrem cerca de 40.000 mortes por ano devido a picadas de abelhas por enxame. Muitos não aguentam a ação do veneno no organismo. Aqui temos a distribuição anual do número de acidentes e óbitos por abelhas africanizadas no Brasil, entre 2006 e 2019. O veneno é constituído por enzimas, grandes peptídeos e pequenas moléculas. As enzimas são constituídas pela fosfolipase A2, relacionada com a destruição dos fosfolipídios das membranas, e a hyaluronidase, também chamadas de fator propagador, que facilita a difusão do veneno nos tecidos após a picada, fosfolipase B e as esterases. No grupo dos grandes peptídeos está a melitinina, que se caracteriza por constituir cerca de 50% do peso seco do veneno, por ser altamente tóxica, causar hemólise e realizar ação sinérgica com a fosfolipase A2, modificando o arranjo dos fosfolipídios das membranas celulares.
Nesse grupo, encontram-se também a apamina, que experimentalmente apresenta atividade neurotóxica no sistema nervoso central e periférico, e o peptídeo degranulador de mastócitos, que promove a liberação de mediadores químicos como a histamina e serotonina, e os derivados do ácido araquidônico, que atuam sobre eosinófilos e plaquetas. Entre as pequenas moléculas, encontram-se os pequenos peptídeos, secarpina, tertiapina, procamina, que parecem ser inofensivos aos mamíferos, e as aminas biogênicas, histamina, dopamina, serotonina e noradrenalina, que se apresentam em pequenas quantidades. Para a determinação e identificação do toxicante no organismo do paciente, as amostras foram analisadas por cromatografia líquida e espectrofotometria de massas. A espectrofotometria de massas é uma técnica utilizada para o estudo das massas de átomos, moléculas e fragmentos de moléculas. A HPLC utiliza o suporte com partículas diminutas responsáveis pela alta especificidade, sendo um método adequado para a separação de espécies iônicas e macromoléculas. A melitinina e a fosfolipase A2 são os dois componentes mais tóxicos do veneno da abelha e podem atuar sinergicamente para induzir uma variedade de efeitos fisiopatológicos. As condições ideais de detecção da melitinina foram alcançadas após a eluição isocrática, inicial por 5 minutos. Os eluatos foram monitorados antes de serem injetados no espectrômetro de massa. Na imagem, mostramos um cromatograma dos padrões de melitinina e fosfolipase A2. A linha azul mostra a leitura da absorvância feita em ultravioleta 220 nanômetros. A linha pontilhada mostra o gradiente decrescente em concentração da solução aquosa de ácido fósforico, 0,5, e crescente para acetonitrila. A construção de curvas padrões, suas respectivas equações da reta, serviram para determinar a presença e níveis relativos de melitinina e fosfolipase A2. A identificação, dosamento e quantidade relativa de melitinina, bem como de fosfolipase A2, no soro foi determinada com base na interpretação gráfica dos espectros, representados na imagem, sendo uma curva padrão de fosfolipase no espectrofotômetro e a outra curva padrão de melitinina também no espectrofotômetro. Por conta das diversas complicações, no 23º dia de internação, o paciente sofreu uma parada cardíaca não revertida com as manobras realizadas e acabou não resistindo. Aqui temos algumas curiosidades, como uma pesquisa com antídoto para o veneno de abelha africanizada, que entrou em sua fase final, e a reportagem, que foi exibida recentemente no Fantástico, sobre os ataques de abelha que estão crescendo no país.